Boa noite, minhas amadas, magras e lindas. Como é que vocês estão? Estamos aí no final do expediente e eu decidi aí abrir essa live. Eu tava conversando com a minha parceira aqui. E ontem a gente teve uma reunião, né, muito bacana aqui na clínica. É uma reunião de mulheres que inspiram aí outras mulheres. Toda segunda-feira, às 19h30. E a gente tem convidadas também. E ontem foi tão bacana, sabe? Aí a gente estava comentando sobre Jacó, que eu trouxe alguns versículos, algumas figuras para poder ilustrar tudo aquilo que a gente vivencia hoje. Uma coisa que eu aprendi, que a Bíblia ela sempre é atual. Então, sempre quando você lê, você pode trazer o momento que você está vivendo hoje. E foi isso que a gente fez aí ontem. A gente trouxe aí algumas figuras, histórias de pessoas da Bíblia que inspiram a gente. Oi, amadas! E foi o tema de ontem, né? As suas escolhas te trazem o resultado que você tem hoje. Aquilo que você decidiu 5, 2, 3... No nosso caso, até 3 meses atrás, aqui a gente está no processo de mudança na clínica, e o quanto isso elevou a nossa frequência, quanto que isso trouxe resultado para a gente, por conta de decisão. Às vezes você fica aí no meio do caminho, no meio do muro, e uma indecisão, ela pesa mais do que uma decisão que você tomou errada. Porque se de repente você toma uma decisão errada, tem como você corrigir uma rota, porque você tomou a decisão, viu que aquilo não era legal, pronto, vou corrigir a rota. Do que você ficar pesando com aquela decisão que você precisa tomar. Então a indecisão ela acaba pesando mais do que uma decisão errada. E eu trouxe ontem para as meninas, eu quero compartilhar para vocês a história do Esaú e do Jacó. O quanto que Jacó foi, eu diria, intencional nas suas decisões. Jacó e Esaú, eles são gêmeos, porém Esaú nasceu primeiro, né? Saiu primeiro e ele tem toda a bênção da primogenitura. Porque antes, quem era o primogênito, né? Provavelmente recebia aí mais de herança, tinha o pai abençoava, então ele tinha todo um galardão por ser primogênito. E Jacó não. Só que Esaú tinha essa bênção, só que ele não sabia o que ele poderia fazer com ela. Jacó não tinha, mas ele sabia o que ele queria. E muitas das vezes é assim a gente na vida. A gente tem algo muito precioso e não sabe o que fazer. Ou então, de repente, a indecisão, você não sabe o que você quer, e qualquer coisa acaba aparecendo no seu caminho. Qualquer coisa serve. Então aí você vai entender a história um pouco do Esaú e do Jacó. Jacó foi intencional, ele sabia o que ele queria. Esaú não. Esaú era caçador, ele era filho primogênito. E Jacó, ele ficava junto com a sua mãe. Ele era muito amado pela sua mãe, então ele cozinhava. Jacó, para você ter uma ideia, ele tinha esse nome de Jacó, porque ele nasceu agarrado ao pé do irmão, né? Então ele tinha aquele que agarrou o pé do irmão, né? A gente pode ver outras linguagens aí, ultrapasseiro também, né? Tinha esse significado do nome aí do Jacó. E um dia Esaú, voltando de uma caçada, com fome, horrores de fome, e Jacó estava cozinhando aí um prato, né? Um prato de lentilhas. E Esaú falou assim: o que você está cozinhando? Ela falou: estou cozinhando aqui um guisado, um prato de lentilha. Ele falou: não, me dá isso. E Jacó, intencional, sabia o que ele queria. Ele falou para Esaú: você quer então? Então me vende a sua bênção da primogenitura. Aí Esaú pensando: mas peraí, para que isso vai me servir? Agora eu tô morrendo de fome. Gente, depois vocês leem lá em Gênesis 25, conta lá toda a história lá, muito bacana. Oi, Tati.
A história, assim, é divina, porque aí vocês vão entender o contexto quando vocês lerem na Bíblia. Não vou parar, porque senão a gente vai ficar muito tempo aí lendo. Então ele pegou e falou, não, então me dá esse prato de lentilha que eu vou satisfazer a minha fome aqui agora. O que vai me adiantar essa bênção de ser primogênito se eu estiver morto de fome? E foi assim que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Você pode perceber que na sua vida sempre vai ter alguém vendendo algo e alguém comprando algo. Alguém vendendo algo que você precisa e você tá aí, pega essa oportunidade, mas peraí, ele tá com fome, eu quero algo, então vamos dar em troca. E Esaú não sabia o que ele queria fazer com isso. Ele tinha a bênção, mas ele não sabia o que fazer. Então, na primeira oportunidade, o que ele fez? Ele foi lá e vendeu a sua primogenitura. E às vezes acontece isso na sua vida, você está com um propósito lá na frente. Acontece muito com as minhas pacientes aí de emagrecimento. Eu também posso falar como casada também, de um propósito. Você tem um propósito de emagrecer e você vai lá simplesmente troca o seu propósito por uma proposta de ir num churrasco ou sair para tomar uns drinks. Isso te deixa mais longe do seu propósito. Eu tenho um propósito da minha família, né, de ter a minha família estruturada. Isso para mim é um princípio, família. E aí, de repente, parece um moço muito bonito. E eu vou lá, troco a minha família por esse moço. Troco o meu propósito por proposta. E aí, você tem sido como Esaú ou Jacó? Seja intencional tudo. Lembra que sempre vai ter alguém vendendo ou comprando. Só que você sabendo o que você quer e sendo intencional, quando surgir a oportunidade, você vai lá e pega. A gente pode pegar e falar que Jacó, ele trapaceou o irmão. Ele ofereceu, o irmão quis. Ele tinha uma bênção e não sabia o que ele ia fazer. Só que em um certo momento, ainda falando de Jacó, ele teve que sair do local, porque aí o irmão sentiu-se passado para trás, depois que ele comeu o prato, foi lá e saciou sua vontade. Pensa que tudo aquilo que te traz uma recompensa imediata, no caso do Esaú, que foi saciar sua fome, deixou ele longe do propósito, tirou ele do propósito. Então tudo aquilo que te saciar sua vontade imediato, te deixa mais longe do seu propósito. Tô com o propósito de definir meu corpo, de emagrecer e tem esse chocolate, enfim, alguém me ofereceu algo, eu vou lá e como. Tô mais longe do meu propósito. Decidi comer o doce, que é a recompensa imediata. E o que acontece logo depois quando você decide saciar essa recompensa imediata? Vem arrependimento. Você fica frustrada, fica arrependida, pensando, puxa vida, por que eu fiz isso? E aí, voltando à história de Jacó, teve algum momento em que ele teve que sair de perto da sua família, porque ele foi perseguido. E às vezes é você também na sua vida, que você tem que tomar uma decisão de sair de um lugar bom, do aconchego da sua família, para ir para um lugar certo, onde você vai aprender mais, onde você vai se desenvolver para você ir para uma próxima fase. Isso tudo aconteceu porque Jacó tomou a decisão. E aí você vai ver mais na frente o casamento de Jacó, uma história assim incrível, o poder dele de visualização em relação à multiplicação das cabras, assim, é fantástica. E aí teve um outro momento que Jacó foi intencional e decidiu. Em Gênesis 32, depois você lê lá, Gênesis 32, conta a história de que ele lutou com um anjo. Em algumas versões fala que ele lutou com Deus, lutou com um homem, que ele venceu a Deus. Mas peraí, como lutou com o anjo? Ele viu esse anjo, ele lutou a madrugada inteira. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu quero que você me dê a minha bênção. Olha para você ver, Jacó viu um anjo, falou, você tem alguma coisa para me dar?
E eu não vou parar de lutar com você até você me dar. Aí o anjo viu que ele estava decidido. Gente, um homem decidido lutou com o anjo a noite inteira. O que o anjo teve que fazer? Fazer de um golpe baixo. Puxar um nervo lá da coxa dele para ele poder soltar ele. E assim ele recebeu a bênção. Para ele não era opção ele não ter. Nossa, eu lutei a noite inteira. Eu vou ter a minha bênção. Não ter a bênção não era opção para ele. E com isso, Jacó recebeu a bênção. E ele teve um novo nome. Ele foi abençoado com um novo nome. Antes ele era Jacó, o trapaceiro, e depois ele passou a ser chamado de Israel. Israel, se você for ver lá na Bíblia, ele fala que é o pai de uma nação. Então, uma decisão que Jacó decidiu lutar contra o anjo, né? Ele foi totalmente... Cara, não nasceu primeiro... Ele não era o primeiro. Ele não tinha a bênção aí da primogenitura. E ele decidiu receber essa bênção. Tava tudo atrás. Ao invés dele pegar e falar assim, eu sou vítima, eu sou filhinho da mamãe, eu vou ficar nesse lugar porque eu nasci nesse lugar. Não, ele não aceitou isso para ele como verdade. Será que você está vivendo em uma situação que você aceita como verdade para você e está se tornando vítima do seu próprio destino? Sendo que só você tem o poder de tomar as decisões. Jacó tomou a decisão de lutar contra o anjo e com isso ele mudou toda uma nação. A linhagem dele é Israel. E se você for ver lá na Bíblia, Jesus se casou com a noiva, né? Que somos a igreja. A igreja é a noiva de Jesus, somos nós. E Deus se casou com Israel. Aí eu vou trazer outro caso para você, né? Tem um caso aí da Bíblia, da Noemi. A Noemi, ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos na guerra e ficou com as 2 noras. E antigamente, as mulheres, né, por isso que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos, as mulheres quando ficavam viúvas não tinham como suprir a sua família, não é como é hoje, né, o mercado de trabalho. E aí a Noemi falou para as suas 2 noras, a órfã e a Ruth, falou, olha, voltam para casa de vocês, porque eu não tenho como manter vocês. Gente, se quiser fazer pergunta aqui, eu quero passar rapidamente aí para vocês todos os casos, para você fazer uma reflexão sobre as decisões que você está tomando hoje. Então aí a Noemi falou para elas, olha, volta para casa dos pais de vocês, que eu não tenho como cuidar de vocês. Enfim, a órfã foi lá rapidamente, tomou a decisão de voltar para os pais. Essa decisão dela, nunca mais se ouviu falar dela na Bíblia. E a Ruth falou, não, eu vou seguir com você, né? Levando para a tradução aí de hoje, onde você comeu, eu como também. Os perrengues que você passa, eu também passo. Onde você dormiu, eu durmo também. Eu vou ficar junto com você. Só que Noemi tinha uns parentes mais antigos. E, se eu não me engano, é o Boaz, que era ricaço, era um fazendeiro ricaço. E ele viu a forma com que a Ruth tratava sua sogra, mesmo não tendo obrigação. E a Noemi foi lá e instruiu a Ruth. E o que aconteceu? Ela se casou com ele. Então, antes de uma viúva sem teto, e ela decidiu, falou, não, nós vamos passar pelos mesmos perrengues, mesmo não sabendo o que vai acontecer, ela acabou se casando aí com um fazendeiro ricaço. E olha só, essa decisão dela afetou toda uma linhagem. Sabe qual linhagem? De Jesus. Através de Ruth veio Jesus, né? Veio a linhagem de Davi, né? Jessé, Davi, e depois veio Jesus. José, pai de Jesus. Uma decisão não tirou ela da rota, tornou ela abençoada. E às vezes você pensa assim, puxa vida, vou passar o maior perrengue, que hora que vai vir a minha bênção? Se eu passar por essa trilha aqui, por esse caminho, o caminho vai ser mais difícil.
Só que olha a recompensa da Ruth. Ela não tinha como sustentar, e o Senhor foi lá e abençoou ela. Jacó deixou de ser vítima, foi lá, foi intencional e recebeu por merecimento. E a Ruth simplesmente foi lá e decidiu e mudou toda uma linhagem dela. O que a Ruth teve? Paciência. Às vezes você está passando um momento na sua vida aí que é simplesmente você ter paciência e esperar. Às vezes a gente quer pular fases, quer pular etapa, e é só você esperar, calma, que vai vir. Quem passa aí por empreendedorismo, né, passa muito por isso. Já quer logo as coisas acontecendo, fluindo. Seja como Ruth. Tem alguns momentos que você tem que ser como Jacó e outros como Ruth. Um outro exemplo da Bíblia, que eu acho fantástico, esse exemplo não é muito legal, mas você vai ver pessoas passando assim na sua vida. E às vezes você é essa pessoa, de uma forma diferente, mas que tem tudo a ver. Quem sabe aí sobre Caim e Abel? Bom, Caim e Abel. Caim matou o seu irmão Abel, né? Porque ele foi lá e fez uma oferta para o Senhor, e o Senhor agradou da oferta de Abel, porque Abel entregou de bom grado, com seu coração. Não foi o que ele entregou, e sim com o coração que ele entregou. E Caim, em vez de modelar o irmão, vê, não, puxa vida, ele agradou a Deus, então deixa eu agradar a Deus. O que ele fez que eu posso fazer também? A gente passa por muitas pessoas aí na nossa vida que você vê, nossa, essa pessoa tem resultado. O que ela fez para ela poder chegar lá? O que eu posso modelar? Oi, Karina, que linda, estou amando essa live, maravilha, ótimo. O que Caim fez? Veja que Abel estava aqui, dele modelar Abel, ele quis nivelar o Abel por baixo, igual ele estava. Ele foi lá e matou o Abel, porque ele que queria agradar a Deus. Em vez dele saber o que agrada a Deus, ele foi lá e matou quem que agradava a Deus. Então vai passar pessoas na sua vida que não conseguem igualar a você, que não tem resultado que você tem e te critica. Ou até te prejudica colocando outras pessoas aí. Fala mal de você com a intenção de te prejudicar. Não tem coragem de te fazer, então te critica. Só critica aquele que não tem coragem de fazer. Aquele que não faz. Aquele que tem resultado, que tá lá fazendo as suas coisas acontecer, que é uma Ruth, ou que é um Jacó, ou que é um Abel, ele não para poder te criticar. E aí, Joyce, o que Abel tinha de tão bom que ele acertou, né? Se agradou da oferta de Abel? Ele tinha um coração bom. Ele decidiu amar a Deus. Né, puxa vida, eu também amo a Deus. Será que você ama a Deus? De todo o seu coração? Porque amar a Deus significa odiar aquilo que ele odeia também. Ou você é permissível a algumas coisas? Tá vendo a diferença? E aí, você ama o Senhor de todo o coração, odiando aquilo que ele odeia também? Sabe o que ele odeia? Improdutividade, gente marmurenta, gente fofoqueira. Isso é o que ele mais odeia, gente fofoqueira. Tem um versículo lá na Bíblia que eu até esqueci de falar, que é o que ele mais abomina. Gente, eu não sou teóloga não, mas eu gosto demais de trazer aí os exemplos para a nossa realidade. Lembra? A Bíblia, todo momento que você for ler ela é atual. Tem outro exemplo também que, assim, o que me deixou mais em choque. As pessoas se revelam muito demais na hora da crise. Na hora do vamos ver, né? Ontem a gente teve aí a palestra com as meninas, a gente teve algumas tarefas, e a gente falou, gente, na hora de colocar em prática o que a gente aprendeu, é na hora do perrengue, é na hora do vamos ver. Agora pensa, os 12 apóstolos que andou com Jesus, nossa, que viu cada ensinamento dele, que foram muito amados por Jesus, que viram os milagres, que viram as coisas acontecer.
na hora do vamos ver, na hora do perrengue, que Jesus foi crucificado, cada um teve uma atitude diferente. E eles tiveram a mesma oportunidade de aprender, de estar com o Senhor. Da mesma forma que Caim e Abel tiveram a mesma oportunidade de dar uma oferta que o Senhor. Aí o que aconteceu na hora do perrengue? Pedro negou Jesus, Judas se suicidou, Bartolomeu sumiu, Tomé decidiu desacreditar aí, e João ficou lá na cruz, junto com a mãe de Jesus, junto com a Maria. Tanto é que Jesus lá na cruz falou, agora ela é a sua mãe, você que vai cuidar dela. E João na Bíblia fala, ele mesmo se autotitula, o mais amado. Mas é porque ele se colocou nessa posição de mais amado, ele foi intencional. Então é na crise que você conhece as pessoas. É na crise que você se revela. Tem gente que fala, tem gente que tem dinheiro. Pessoas que têm dinheiro, essas pessoas são muito arrogantes. São isso, são aquilo. Não, o dinheiro só vai potencializar aquilo que a pessoa é. Se a pessoa é boa, ela vai ser mais boa. Se ela for ruim, aí ela vai ser mais ruim ainda. Tá fazendo sentido para você? Então, as suas decisões influenciam seus resultados daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. E o que é pior, as suas decisões não influenciam só sobre você, sobre a sua família, sobre a sua linhagem. Sobre Jacó foi o pai da nação. Ruth, né, foi provedora aí da linhagem de Jesus. Olha que benefício, olha que maravilha. Ela decidiu seguir Noemi. O nome dela continua na Bíblia. A órfã, nunca ouviu se falar mais dela. Joyce, eu entendi, então eu tenho que pegar firme com Deus. Eu preciso, nossa, minha vida financeira tá um ó, meu relacionamento tá um caos. Eu vou orar a Deus, vou colocar o joelho no chão. Mas você já parou para estudar sobre relacionamento? Todo mundo quer casar, mas não quer estudar sobre relacionamento. Você acha que meu esposo, eu conheci ele, eu já conheci ele antes, né? Desde quando eu nasci. A gente é quase mais ou menos da mesma família. E eu vi ele aos 12 anos. Meu primeiro namorado. Hoje vou fazer 37 anos, 12 anos. Gente, 25 anos? Me corrigem, eu sou da área da saúde, então não faço conta não. Você acha que eu me apaixonei, que eu sou apaixonada pela pessoa que eu conheci quando eu tinha 12 anos? Não tem nem como. Aquela pessoa não existe mais, o meu esposo não existe mais. Então, amar a pessoa, você decidir, tomar a decisão, amar ela todos os dias. É fácil? Não. Tem gente que fala, nossa, você casou com o seu amor da vida, nossa, que coisa mais linda. Mas na vida real não é assim não. É você acordar toda manhã e decidir amar ele. E sabe como que você ama a pessoa que está do seu lado? Com atos de serviço, fazendo algo para ela, agradando ela. Decidir amar a pessoa. Passar um tempo com essa pessoa. Se você não passa tempo com essa pessoa, se você não faz algo por ela, se você não agrada ela até com presente também, esse amor vai esvaecendo. Então, todos os dias, amor é decisão. O que você tem decidido na sua vida? Joyce, eu preciso melhorar minha vida financeira. Então, para estudar. Ora, é importante para poder aparecer as oportunidades, né? E você já sabendo aquilo que você quer, pronto, acabou. Só que aí você fica pedindo, né? Falando a Deus, melhora, e não para estudar. Não estuda, não tem um planejamento, não é disciplinado. Eu sou muito indisciplinada, eu não tenho disciplina, eu procrastino demais. Isso também é uma decisão que você tomou. De ser indisciplinada, de ser procrastinadora. Até quando você vai continuar dessa forma? Às vezes é só uma questão de você mudar de ambiente.
A gente está passando por uma nova fase aqui na clínica. Vocês que me acompanham do emagrecimento sabem que eu já emagreci mais de 20 quilos. E eu era mais a profissional do emagrecimento. E a gente está mudando o perfil da clínica, porque as pessoas estão mudando o seu perfil. Elas não querem só emagrecer, elas querem definir o corpo, hipertrofiar. E aí começou a aparecer muito paciente assim, falei, puxa vida, eu tenho que subir de nível também. Como que eu posso ajudar ele sendo que eu ainda não estou nesse nível? Né? Então eu comecei a fazer dessa forma também. E eu fui na academia, vi um casal lá que são meus pacientes. Aí eu vi outros rapazes lá que também fazem procedimento de aplicação aqui. Falei, não, como que o ambiente mudou por tomar uma decisão? Eu vou subir um nível. Eu emagreci, mas eu quero ir um nível a mais. Eu quero ir além. Então seja intencional. Às vezes você precisa mudar de ambiente. Eu quero conhecer novas pessoas. Mas você não deixa aquelas velhas pessoas que te criticam. Lembram lá? Que é igual o Caim. Que o Caim matou Abel. Mas a pessoa tá te matando todos os dias, te criticando. Às vezes nem é na sua frente. É pelas costas. O covarde faz isso. Faz pelas costas. Veja com quem que você anda, toma a decisão. Essa pessoa eu ando, essa eu não ando. Nesse local eu piso, nesse local eu não piso. Essa pessoa eu falo, essa outra pessoa só manda Deus abençoar ela. Toma a decisão, seja intencional. Construa o seu futuro. Quero te dar aqui 5 passos para você construir o seu futuro. Primeiro, faça o que for, não quebre princípios. Lembra que eu falei lá pra mim que família é um princípio? Então não troque proposta por propósito. Não pensa na recompensa imediata. A recompensa imediata vai te trazer um refrigério na hora, mas depois vai te trazer rios de arrependimento. Não quebre princípios, primeira chave. Segunda, não queime etapas. Às vezes você tem que ser igual a Ruth, ter paciência, que vai vir aquele fazendeiro rico, vai chegar a sua bênção. Uma bênção que você nem imaginava. Terceiro, consulte Deus. Tudo que você for fazer, consulte Deus. Vê se você sente paz no que você está se propondo a fazer. Lá em Jeremias 29:11 fala sobre isso, que o Senhor conhece todos os planos e para o nosso futuro. Depois você lê lá. Terceiro passo, consulte Deus. O quarto, eu acabei falando para vocês, né? Não troque propósito por propósito. E quinto, esteja atento aos sinais. Tenha o seu sentido mais alvoroçado. Joyce, como é que eu faço isso? É treinando. Às vezes é você estudando pessoas, é você vendo o ambiente, como é que ele está. Sinta, começa a sentir o cheiro e a energia do ambiente. E aí sim, você vai ter resultados excepcionais. Tome decisão. Pense que uma indecisão vai te pesar, vai fazer com que você perca seu tempo por não tomar decisão. Por medo, por não tomar a decisão certa, se você tivesse tomado a decisão errada, pelo menos você ia lá e mudava a rota. Não ficava perdurando por anos e anos por ser indeciso. Então, vou finalizar aqui com vocês. Toda segunda-feira, aqui na clínica, somente para mulheres, a gente tem esse tempinho para a gente compartilhar, receber mulheres que inspiram mulheres. Vou deixar essa live aqui salva. Eu vi várias pessoas que chegaram aqui, Lília, Gleice, Vivian, Karine. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E a gente vai abrir mais lives aleatórias como essas, para trazer alguns exemplos da Bíblia que é atual. Exemplos aí de pessoas que mudaram a sua trajetória, que decidiram não ser vítima da sua história. Eu costumo falar isso para meus clientes. Eu nasci com essa genética. Que genética o quê? Vai para a genética pro ralo. Você decide. As suas escolhas acabam tornando aí a sua vida. E se você tem essa barriguinha aí, é porque você merece, foi por conta de escolhas que você decidiu. E se você não tem e tem uma barriga chapada, parabéns. Isso é resultado de suas escolhas.
Tchau, amadas. Fiquem com Deus. Caso faça sentido aí pra vocês, tem uma reunião aqui presencial. E também vamos passando aí lives falando sobre emagrecimento, inteligência emocional e espiritual. É um dos pilares aí que a gente precisa trabalhar muito. Tchau, um beijo no coração de vocês.